Hoje eu sinto aqui tua presença, e a minha vida é sempre te louvar, e ter em minhas mãos a tua unção para quem necessitar, que eu possa ajudar. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e do meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar para sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, para sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar para sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, para sempre com fervor. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e no meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar para sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, para sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar para sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, para sempre com fervor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu queria meditar com vocês durante esta semana. Não sei se vamos fazer isto durante esses 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quantos dias nós vamos estar meditando nesse capítulo de 1 Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto. E eu quero meditar no capítulo 15 com vocês. Então não sei se vamos conseguir fazer isso em um dia ou 2, 3, não sei. Vamos, durante essa semana, meditando, e depois você vai entender por que eu quero meditar nesse capítulo com vocês, tá bom? Agora é importante vocês saberem uma coisa. Veja só, quando nós
queremos entender a Bíblia, nós não podemos olhar para o futuro. Nós temos que olhar para o passado. Exatamente isso. Embora ontem na igreja em casa nós falamos a respeito do vinho novo, né, em odres velhos, e falamos que temos que dar lugar para o presente, para o futuro. Falamos alguma coisa nesse sentido. Mas em relação à Bíblia, em relação ao entendimento da palavra de Deus, nós não podemos olhar para o futuro. Nós temos que olhar para trás. Porque se não olharmos para trás, se não olharmos para a história, para aquilo que já aconteceu, nós nunca vamos entender a Bíblia. A Bíblia vai ficar como se fosse um livro solto no ar. E nunca haverá o cumprimento. Por quê? Porque as coisas já se cumpriram. Essa é a grande verdade. Já se cumpriram. Então, por isso temos que olhar para trás, para a história. Sabermos, por exemplo, que Jesus morreu ali pelo ano 30, mais ou menos, do primeiro século. Veja, nós estamos no ano de 2023. Nós estamos no ano de 2023. E Jesus morreu por volta do ano 30, tá? No ano 70, houve a destruição do templo de Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, o templo veio abaixo. E Jesus disse que tudo isso iria acontecer justamente naquela geração. Não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Então, lá na cruz do Calvário, é importante você perceber isso. Jesus morre na cruz do Calvário no ano 30, mais ou menos. A lei, Jesus cumpriu, Jesus pagou, cancelou o escrito de dívida. Porém, isso no âmbito espiritual. Por quê? Porque o templo ainda continuava de pé. O templo ainda ficou de pé durante 40 anos. E durante esses 40 anos, se continuava fazendo sacrifícios, os judeus continuavam ainda praticando as mesmas cerimônias religiosas. Então a lei fisicamente estava de pé. A lei, ela só vem abaixo fisicamente quando o templo ele é derrubado, destruído pelos romanos. Então, nesses 40 anos, houve uma, ali entre o ano 30 e o ano 70, era uma transição. Era como se, entenda, era como se fosse os pactos estavam se cruzando. Espiritualmente, Jesus já tinha pago o preço, feito o sacrifício. Mas os judeus continuavam praticando ainda as leis. Então havia ali podemos assim dizer, os pactos estavam cruzados. Havia uma transição, estava havendo uma transição. Por isso que você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo que tinha que remover o velho para estabelecer o novo. Compreende? Remover o velho, ou seja, aquele velho sistema religioso, aquele velho sistema de se justificar diante de Deus através das obras.
Mas para isso o templo tinha que vir abaixo. E nesse período aí de 40 anos, o templo ainda estava de pé. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu essa carta aos Coríntios no ano 55, ou seja, uns 25 anos depois da morte de Jesus. E 15 anos antes da destruição do templo. Compreende? E isso é para você se localizar, né, dentro ali do contexto temporal, porque aí você vai entender por que Paulo usa o futuro. Quando ele escreve as suas cartas, e outros também escrevem falando do futuro, por quê? Porque eles ainda estavam antes do ano 70. Nós já estamos depois. Por exemplo, eu nasci no ano de 1966. Nós estamos falando que Paulo escreveu essa carta no ano 55. Ou seja, quase 2000 anos atrás. E ele escreveu antes do ano 70. Então vamos ver o que ele escreveu e aí você vai entender. Olha só. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15. Se eu não conseguir concluir esse assunto hoje, vamos para amanhã, a gente continua. Nós continuaremos. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Então, ele quer lembrar o evangelho que ele pregou. Você já sabe aqui que evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. O qual vocês receberam estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Então, se apegar firmemente àquelas palavras. Então, você veja que Paulo, e é importante você saber isso, meu irmão, minha irmã, que Paulo, quando estava escrevendo, e os apóstolos, quando escreviam, eles não estavam escrevendo pensando em nós. Exatamente isso. Eles não estavam pensando em nós. Veja, haviam comunidades. Por exemplo, em Corinto havia uma comunidade, irmãos. Então, Paulo, ele não podia ir a esses. Por exemplo, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Éfeso. Mas ele escreveu para os irmãos que estavam em Corinto, uma outra localidade. Então, eles não tinham o que nós temos hoje. Por exemplo, um telefone, uma televisão, eles não tinham WhatsApp, não tinham como se locomover tão rápido como nós temos hoje. Então, quando surgia um problema, quando Paulo tomava conhecimento de algum problema que acontecia numa comunidade, porque é onde tinham pessoas ali, surgiam os problemas, ou seja, doutrinas falsas, surgiam ali falsos ensinos. Então Paulo pegava, escrevia uma carta e mandava, aconselhando. Então normalmente essas cartas eram para resolver problemas locais. Claro que nós podemos tirar ensinamentos hoje para os nossos dias, sem dúvida podemos, mas temos que ter em mente que não foi escrita para mim, não foi escrita para você. Embora nós possamos nos beneficiar de alguma forma, e nos beneficiamos de alguma forma dos ensinamentos, e nos beneficiamos do sacrifício, das conquistas espirituais que foram feitas, tá? Então ele diz, por meio deste evangelho, vocês são salvos, né? Por meio dessas boas novas, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão.
Pois o que primeiramente lhes instruí foi o que recebi, tá? Que Cristo. Então, qual foi a pregação? O que Paulo pregou para eles? Qual foi a mensagem? Foi mensagem de quê? Um carro novo, né? Não tinha carro naquela época, mas uma vida econômica abençoada, próspera, você vai ter muitas conquistas, você vai ter carro, você vai ter casa, você... Não era essa a mensagem. A mensagem não era essa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Essa mensagem de teologia da prosperidade é mensagem de quem está fora do evangelho. É de quem está fora dos ensinos que realmente devem ser passados. Porque veja qual era a mensagem que ele pregou. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ora, Cristo morreu ou não morreu pelos nossos pecados? Então, por que, se Cristo morreu pelos nossos pecados, por que você ainda se considera um pecador? Cristo morreu em vão? Cristo morreu em vão? Será que ele morreu em vão? Porque a pregação de Paulo era essa, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, se ele morreu, morreu pelos meus pecados. Agora, eu vou ficar me culpando, eu vou ficar, por exemplo, me condenando? Não, então eu não aceitei o sacrifício de Jesus, eu não entendi o sacrifício de Jesus. Ora, vou continuar. Segundo as Escrituras, foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Está entendendo como é que você tem que se situar no tempo? Por exemplo, as pessoas que viram Jesus ressuscitado ainda vivem hoje? Não. Por quê? Porque Paulo não estava falando do nosso tempo. Paulo estava falando do tempo dele. Por isso ele está dizendo, essas 500 pessoas que viram, como Pedro viu, como os 12 viram, né? Porque muitos ali não tinham morrido ainda, porque Jesus morreu no ano 30, então eram 25 anos depois, né? Mais ou menos, porque Paulo escreveu essa carta no ano 55, então quem tinha, por exemplo, na época de Jesus 40 anos, devia ter 65, quando Paulo estava escrevendo esta carta. Está vendo como que nós temos que nos situar para entendermos? Temos que voltar ao passado e entendermos qual era, ou seja, o que realmente estava sendo falado ali, para quem e qual era o tempo. Tá? Então ele vai dizer, dos quais, né, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Esse adormecido era o quê? É que quando a pessoa, antes do ano 70, antes da vinda de Jesus em glória, no ano 70, que quando aconteceu a destruição do templo, todas as pessoas que morriam, né, o espírito dessas pessoas ficava num lugar chamado o Hades, ficava preso lá no Hades. Tá? O espírito ficava lá, dessa forma, dessa maneira. Tanto aqueles que morreram antes da crucificação de Jesus, até o ano 70. Então, Paulo está dizendo isso, olha, alguns estão vivos e outros já dormiram, mas o espírito desses estava preso ainda no Hades, tá? Estava preso no Hades. Porque só iria haver a ressurreição e só haveria o juízo, tudo no ano 70, ali quando o templo foi destruído.
na volta de Jesus. Na volta de Jesus em glória. Tá? Entenda, vamos continuar. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois deste, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Aí ele está dizendo, apareceu também a mim. Mas como que ele apareceu a Paulo? Lembra, no caminho de Damasco, apareceu como uma luz e falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Tá? Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, persegui a igreja de Deus. Ele está dizendo que perseguiu a igreja. Ele perseguiu o quê? Ele perseguiu uma casa, ele perseguiu um prédio, ele perseguiu um edifício? Não, ele perseguiu pessoas, porque igreja são pessoas. Igreja não é um templo de pedras. Isso não é igreja, meu irmão, minha irmã. Mas a tradição religiosa se apoderou desse nome igreja. Por isso que as pessoas dizem assim, eu vou à igreja. Ela não compreende, não abriu ainda o entendimento para que compreenda que ela é a igreja. Ela faz parte da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. E nós somos membros desse corpo. Ou seja, a igreja ela é espiritual. Pessoas hoje formadas, formada por pessoas do mundo inteiro. E não é somente pessoas que estão dentro de uma tradição religiosa como evangélico, católico, batista, espírita. Não, pessoas de todos os lugares, porque em todos os lugares existem pessoas que são salvas. Não se prenda, meu irmão, minha irmã, pensando que existe salvação apenas dentro de uma denominação. Não, tire isso da sua cabeça. Existem pessoas salvas no espiritismo, existem pessoas salvas no catolicismo, existem pessoas salvas no budismo, existem pessoas salvas que nem estão em religião nenhuma, que nem creem em Deus, que são ateus. O que acontece é que essas pessoas ainda não tiveram um entendimento, mas são escolhidas, foram escolhidas e são escolhidas. E o dia que elas tiverem o entendimento, elas se libertarão aqui. Haverá salvação aqui. A salvação aqui. É isso. Vou continuar lendo. Ainda tem um tempinho aqui. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Existe a palavra graça, ela pode ter vários sentidos, né? Por exemplo, tem muito... Antigamente se dizia, qual é a sua graça? Na verdade, está perguntando o nome, o seu nome. Existem pessoas, por exemplo, que a graça no sentido de nome, mas a graça aqui é no sentido de favor imerecido, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. A graça não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja, meu irmão, eu vou parar por aqui. Versículo 10, amanhã nós vamos continuar. Mas é importante isso aqui, esse versículo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, pelo contrário, né? Antes trabalhei mais do que todos eles. Ou seja,
O fato da pessoa ser alcançada pela graça de Deus, a graça de Cristo, isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar parada, não fazer nada. Não. Quando a pessoa recebe a graça, então, ou seja, a graça de Deus dentro dela faz com que ela trabalhe em função do Evangelho, faz com que ela tenha boas ações, boas atitudes, faz com que ela tenha bons frutos, ou seja, mas ela entende que não é ela, mas a graça de Deus com ela. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Bom, normalmente na tradição religiosa é o contrário. A pessoa, por exemplo, ela tem que fazer para poder ser. Não. A graça é diferente. Ela é e depois ela faz. Ou seja, ela é alcançada pela graça. E a graça de Deus dentro dela, a transforma. Faz com que ela gere bons frutos, boas obras, trabalhe, faça o melhor, queira ser uma pessoa melhor a cada dia. Já no sistema ou já na tradição religiosa é o contrário. Não, olha, você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você não fizer aquilo, você vai perder a sua salvação. Se você não fizer aquilo, você não vai ser abençoado. Não, a graça de Deus é o contrário. Eu fui alcançado pela graça. Por isso, eu pratico boas obras. Por isso, eu quero ser melhor. Por isso, eu vou trabalhar. Por isso, eu vou ajudar. Por isso, eu vou contribuir. Compreende, meu irmão, minha irmã? Ou seja, a graça coloca as coisas nos seus devidos lugares. E sempre, e por que isso? Porque sempre a glória é de Deus. A glória sempre vai ser dele. Lembra? Paulo está dizendo, porque pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. É a graça de Deus que faz com que a pessoa seja o que ela é. Uma boa pessoa. E ele diz, e essa graça, né, me fez trabalhar mais do que os outros. Eu trabalhei mais do que os outros, mas não foi eu, mas a graça de Deus em mim, porque sempre é a glória de Deus. Esse capítulo é muito interessante porque ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala do primeiro Adão, do primeiro homem, o homem natural, o homem espiritual, mas vamos continuar esse assunto amanhã, tá bom? E espero que você vá meditando nisso também. Se você quiser já ir lendo o capítulo inteiro, você pode ler depois e nós vamos amanhã continuar esse assunto, tá bom? Vamos agora à nossa oração, como sempre nós fazemos aqui a nossa oração, tá bom? Vamos orar. Ó Pai amado e querido, graças te damos, Senhor,
e não nos cansamos de te dar graças, de bendizer ao Senhor, de adorá-lo, de glorificá-lo e exaltá-lo. Porque o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, porque quando somos alcançados pela Tua graça, somos levados às boas obras. Procuramos agradar ao Senhor a cada dia. E agradar ao Senhor é fazer o que é certo, é estendermos as mãos quando vemos alguém precisando de ajuda, é levarmos boas notícias, porque Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. É compartilhar o pão, e o pão é a Tua palavra. Seja o Senhor glorificado, porque a Tua graça nos alcançou, a Tua misericórdia nos alcançou, ó Pai. E por isso é que somos o que somos, porque fomos alcançados pela Tua infinita misericórdia, que dura para sempre. Sabe, Senhor, nesse instante, eu oro aqui juntamente com os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, por aqueles que estão aqui agora e por aqueles que vão assistir, que vão acompanhar em outro horário. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Coloque as palavras nos meus lábios, Senhor, para que sejam bem entendidas e que haja um crescimento espiritual, que cada pessoa aqui deste canal, desta comunidade, se torne um instrumento em Tuas mãos para levar esta mensagem a outras pessoas. Como eu peço também, ó Pai, por todos aqueles que neste momento estão passando por alguma dificuldade em suas vidas, por algum problema que não consegue resolver, que não consegue solucionar, e que precisa, ó Pai, que necessita, ó Pai, a Tua ajuda. Ó Senhor, seja o Teu nome glorificado e exaltado, digno de louvor e de adoração. Olha para os que estão em presídios, hospitais, clínicas, asilos, creches. Olhe para os idosos, ó Pai, para aqueles que dedicaram a vida inteira ao trabalho, à família, e agora precisam
de forças, precisam de ajuda. Que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça. Dê saúde, dê paz. Obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs que têm nos ajudado, que têm compartilhado conosco sua ajuda, sua colaboração. Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos. Seja o Senhor glorificado e exaltado. É o que eu te peço e te agradeço. E todos que creem digam assim seja. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, não é presunçoso nem orgulhoso, não é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Muito bem, então vamos ficando por aqui. Hoje aqui já é dia 11, do 7, já é 1h07 da manhã. E então amanhã nós vamos continuar esse assunto de 1 Coríntios, capítulo 15, e no domingo vamos falar sobre aquela estátua lá de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. Tá bom? No domingo a nossa igreja em casa. Olha, que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Boa noite e até amanhã, se assim Deus permitir.